Bom dia, professor. Como é que foi essa semana de preparação e também o que esperar da equipe do São Joséense, o primeiro adversário na Série D? Bom, foi uma semana boa, né? Uma reta final aí de preparação para a estreia. Com muita confiança pelo que os atletas apresentaram de entrega no trabalho, e isso é importante. É um nível de competição que exige muito a questão de competitividade. Trocamos ideias muito em relação a isso com eles. E nos trabalhos que exigia muito isso, realmente foi um nível muito bom. A expectativa é boa para uma estreia. Está chegando reforço ainda. Aos poucos o elenco vai se definindo. Ainda não está fechado, estamos esperando ainda oportunidades de mercado para que a gente possa, aí, de repente, concretizar nosso fechamento de elenco, né? E esperar do time do adversário, é uma estreia na competição para eles, né? Na história deles, um clube novo, que tem como uma curiosidade o campo sintético, mas não é de boa qualidade. No campeonato estadual que eu participei lá, isso fez alguma diferença para eles em determinados momentos, mas não só isso, também tinha uma boa equipe, tinha uma equipe bem treinada pelo Zé, e apesar da saída de alguns atletas, teve boas contratações, então vai ser realmente um jogo chato de se jogar, pela sua equipe, pelo seu campo, vai ser um jogo equilibrado nesse sentido, que foge um pouquinho das nossas ações tradicionais, de conceitos que nós temos de querer propor um jogo, de querer formalizar uma situação de jogo. Um grande exemplo do jogo amistoso contra o São José lá na casa deles nos deu muito embasamento para isso também. Por isso achamos que essa estreia aí, ela vai fugir um pouquinho do contexto, mas é o que nós temos e vamos brigar diretamente por um resultado positivo, que é o que nos interessa. Apesar de ser uma equipe nova, uma equipe boa, a gente sabe que temos os nossos compromissos, os nossos deveres a ser feitos e vamos tentar já emplacar nesse primeiro jogo. Tiago, durante a semana a gente viu tu encaminhando o time titular e a tendência é o André Lucas iniciar para essa primeira partida na vaga do Pedro Paulo. O que pesa justamente na definição pela escolha do André Lucas em vez do Pedro? Bom, não defini ainda a titularidade dos goleiros, por questão de respeito ao André pela passagem que ele tem aqui no clube, mas também não estou abrindo a mão do histórico do Pedro ainda, porque realmente é um grande goleiro, mas eu preciso dar, dentro do meu entendimento, oportunidade para os dois para mim poder definir logo na sequência, né? O Pedro chegou faz uma semana, então pela questão aí do André está um pouquinho mais adiantado o nosso estilo de trabalho, mesmo que seja por 3 semanas, mas ele já está entendendo o processo, como que a gente quer que saia jogando e tudo mais. Nós vamos iniciar com o André, porém, mas na sequência aí a gente vai dar a oportunidade para o Pedro, e essa sequência é logo em seguida, não quero deixar para muito depois não, para daí sim eu poder discutir com a nossa comissão e eu ter uma condição assim de confiança em qual dos dois poder ser o titular especificamente da nossa equipe, né? Mas são 2 grandes goleiros. Se não fosse 2 grandes goleiros, eu não daria essa possibilidade para mim poder perceber dentro do jogo, né? E que Deus abençoe eles quando estiver performando e a gente possa tomar a melhor decisão na sequência. Sobre a lateral direita, professor, o Marcelo tem condição de jogo e se ele não puder jogar, joga o Adriel ou o Iago, que também vem sendo testado aí por senhor? Não, o Marcelo, infelizmente, com a contusão que ele teve no pé lá no jogo do São José, está fora, não foi nem relacionado. Estamos tentando recuperar e acelerar esse processo para a estreia aqui em casa. É uma contusão um pouco chata, né? Que além de ser um pisão em cima do peito do pé, toda a dobra para fazer a corrida dói muito o pé. Então eu já tive uma lesão parecida, realmente é muito chata. E se tratando do piso lá, que vai ter impacto diretamente com a trava, não ia ter condição nenhuma o Marcelo de jogar, né? A opção é pelo Adriel, apesar do Iago estar treinando bem, mas a opção é pelo Adriel, por ter um poder ofensivo um pouquinho mais a mais do que o Iago, né? E a gente vai iniciar com o Adriel por essa condição dos treinos que ele nos deu essa confiança aí na força ofensiva.
Outra dúvida é justamente também sobre a condição do Dirceu. O Dirceu que sofreu uma torção no tornozelo. Também queria saber se ele tem condição de jogo e se não tiver condição de jogo, se tu vais optar pelo Ricardo Lima ou pelo Eric. O Dirceu é uma dúvida, tanto é que está viajando conosco para fazer um tratamento ainda intensivo até o momento do jogo. O Dirceu dispensa comentários, né? Vocês puderam provar aqui já nessa passagem dele, pela liderança que ele tem, pela conduta de jogo. E é um jogador aí que é importante estar junto também em qualquer momento da nossa competição, mesmo sendo dúvida. Então a gente pediu a ida dele para São José dos Pinhais e fazer um tratamento intensivo para ver até o momento do jogo, né? Caso ele não venha ter condição, estamos optando pelo Ricardo, que mais treinou ali e tem totais confiança também para desempenhar isso, mostrou liderança também dentro dos trabalhos. É um jogador aí que tem total respaldo nosso para iniciar, caso o Dirceu não venha ter condições. E a camisa 9, hein, professor? A gente sabe que nesse momento tem uma preferência pelo Heron, mas para esse jogo contra o São Joséense, o gramado sintético, pode também ter essa opção de utilizar o Marcão? Para início de jogo ainda não, para não fugir daquilo que nós preparamos a equipe, né? Porém, eu sempre vou já com algumas ressalvas para o jogo, né? Não que isso segue a regra quando a gente está vivenciando o jogo, mas é um jogo realmente que, para quem é muito técnico, tem realmente mais dificuldades para elaborar o jogo. A bola corre muito, a marcação está mais próxima porque o jogo fica mais vivo. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, não passa pela minha cabeça se a gente tiver muitas dificuldades com essa formação que nós vamos ter. De repente eu tirar o Pena, que é um jogador mais leve para essas circunstâncias, e a gente começar a fazer ligações mais direcionadas para o caso do Marcão e o Heron jogar junto. Tem uma disputa de bola, tem jogador por perto, e aí a gente formalizar dentro do campo adversário já nossas jogadas, né? Por mais que o Pena tenha essa condição técnica muito grande, volto a dizer, tivemos dificuldades também no jogo contra o São José aqui em Porto Alegre com essa condição de jogo nosso, e isso pode acontecer de fato, mas uma situação mais para o segundo tempo. Acho que primeiro a gente tem que ver como é que vai ser a relação do primeiro tempo para depois tomar essa decisão. Mas essa é uma das minhas observações que eu tenho, caso as coisas não aconteçam da maneira que a gente deseja. Pois é, Tiago, tu citou agora os jogos contra o São José. A gente não teve uma oportunidade de ouvir de ti uma avaliação justamente sobre esses dois jogos treinos. Como é que tu analisa esses dois jogos treinos? Como é que chega o time para essa estreia? Se os dois jogos treinos contra o São José foram realmente o que tu esperava? Foram muito bons, interessantes em vários aspectos. Aqui em casa tivemos um comportamento muito bom. Demos poucas opções de ataque para o time adversário e, em compensação, a parte ofensiva a gente conseguiu ter uma boa ênfase, um bom controle de jogo e me deixou muito satisfeito pelo que eu vi, né? E o perfil da equipe também me deixou muito satisfeito. No jogo lá em São José tivemos muita dificuldade, ao contrário daqui, volto a dizer, e isso não é desculpa, mas a questão do campo foi muito importante para a gente entender o que a gente vai encontrar lá em Curitiba, que ainda o piso é um pouco pior ainda, né, do tradicional. E aí, conversando com os jogadores, falei que foi muito válida essa amistoso lá em São José para a gente entender todas essas dificuldades de jogo, de competição, porque a bola fica muito viva. Se a gente não ter realmente uma entrega nesse sentido, as coisas ficam mais difíceis. Enfim, e outras coisas que vocês vão acompanhar lá no jogo lá em São José. Então foi muito válido pelos dois momentos que a gente teve, mas eu fiquei muito satisfeito porque os jogadores assimilam muito aquilo que a gente fala, assimilam muito aquilo que a gente passa para eles, não só sobre o que aconteceu no jogo, mas os treinamentos. Volto a dizer, a expectativa é muito boa, essa estreia ela gera uma expectativa por essa questão do campo em si só, mas a gente tem uma boa confiança para fazer um bom resultado lá.